Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu sou o Fábio Frei, idealizador do canal Doutor Imóvel. Quero falar de um tema muito importante para vocês nessa tarde, que é como funciona a questão de gestão exclusiva na hora da venda do imóvel. Eu quero falar sobre dicas de gestão de exclusividade, como funciona. Tem gente que fala contrato de exclusividade, fala venda com exclusividade, gestão com exclusividade, gerenciamento exclusivo. Então tem vários formatos que se usam, várias palavras se usam, mas o cerne é um só: cuidar do seu imóvel de forma exclusiva, te ajudar de uma forma exclusiva a vender seu imóvel, com toda dedicação, carinho e amor que pode ter na questão do processo de venda, com todo cuidado, com toda responsabilidade, né? Então vamos lá, gente, falar sobre esse assunto que é tão importante. Mas antes de mais nada, eu queria convidar você a se inscrever no meu canal do YouTube, compartilhar esse vídeo, dar um like, dar um joinha, porque o assunto é muito importante, traz informação boa, informação de qualidade. Eu sempre falo com informação boa, você sempre faz o melhor negócio, sempre realiza o melhor negócio, você assina o melhor contrato. Então você preste muita atenção, que isso faz muita diferença, que você não cair em nenhum golpe, e se for uma venda, a sua venda do seu imóvel, seja uma coisa, um sonho, não seja um pesadelo, tá bom? Vamos lá comigo então, quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiramente eu quero falar sobre venda com exclusividade do imóvel, as dicas de como funciona essa questão de exclusiva. Existem então dois modelos de venda de imóveis, né, de gestão de venda, de autorização de venda sem exclusividade e autorização de venda com exclusividade, tá? Comum na maioria dos corretores usam sem exclusividade, mas o que a tendência do mercado, isso é uma tendência de mercado, já vem isso do próprio Estados Unidos, lá norte-americano, que o mercado já é assim. Tá? Todo imóvel é venda com exclusividade, todo imóvel tem um gestor, tem como se fosse um médico que cuida, um advogado, que é da confiança daquele proprietário do imóvel, que vai cuidar da gestão desse imóvel com todo carinho de todo mundo e vai ter as responsabilidades seguintes, né? Vai assumir toda a responsabilidade sobre a venda deste imóvel. Importante, eu gosto sempre de lembrar que quanto mais dado, mais é cobrado. Então, se a pessoa ela te dá também uma gestão, ela te dá para você cuidar especificamente, exclusivamente daquele imóvel dele, é importante que você tenha isso em mente, você também vai ser cobrado. Então, quais os pontos, quais as dicas que eu te passo hoje sobre essa questão de gestão exclusiva de imóvel? Primeira coisa, tá? Vou falar sobre imóvel. É bom, é excelente. É a melhor condição que você pode fazer hoje é colocar o imóvel com exclusividade, desde que seja uma imobiliária conceituada, um profissional de respeito, um profissional ser responsável, é conceituado, tem credibilidade e faz o que promete. Então, isso é muito importante você entender isso também, tá? Como é que funciona essa questão de gestão exclusiva, gente? Gestão exclusiva, então você vai pegar esse imóvel, eu vou colocar em várias imobiliárias, vou ligar para um outro corretor, 10, 15. Não, gente, coloque em uma só corretor, numa só imobiliária para visitar esse imóvel. Por quê? Porque ele vai ser o gerente da venda, ele vai cuidar, vai ter a gestão dessa venda, ele vai ser responsável por cada visita desse imóvel, por quem ele vai colocar dentro do seu imóvel. É muito importante você levar em consideração isso. Quando você tem exclusividade, só um fica responsável pela chave, só um fica responsável pelas visitas. Ele não vai sair dando chá para todo mundo, não vai sair falando o horário, visitar, qualquer um pode dizer. Não, primeiro antes da visita, quem tem e quem é um profissional realmente gabaritado, primeira coisa, ele faz uma triagem, tá? Ele busca aí informações sobre possíveis compradores, faz ali aquela triagem, aquela captação daquele comprador que vai visitar o imóvel, que se interessou pelo imóvel, e ele busca todas as informações documentais, o nome completo, com tudo. Se a pessoa realmente tem um perfil de compra daquele imóvel, também não vai ficar levando a pessoa no seu imóvel para passear, tá? A pessoa tem que, quando vai conhecer seu imóvel, ele já tem que ter o perfil realmente de compra do imóvel. Então é muito importante você entender isso. Isso faz muita a diferença, tá bom? Outra questão importante, outra dica importante: quando a pessoa tem a gestão do imóvel, não quer dizer que só ela vai vender este imóvel. Ela tem a gestão, mas na hora da venda, como fosse uma empresa que tem 100 funcionários. Não é só um funcionário, o gestor que cuida, que vai vender aquele imóvel e vai trabalhar aquele produto. Não, ele coloca, disponibiliza para todos aquela rede de contatos que ele tem, tá? E com a forma exclusiva, ele não se sente desconfortável em passar endereço, passar todas as informações. Por quê? Ele sabe que ele tem a gestão, e ele que é o responsável pelaquela venda. Ele vai sim colocar, por exemplo, aqui na nossa imobiliária, a gente participa de alguns grupos de venda de corretores aqui da nossa cidade. Então, cada corretor que pega um imóvel com exclusividade, ele coloca nesse grupo e todos podem trabalhar, sendo que só que quando aparecer um comprador, quem que vai procurar? Só vai procurar um que vai se tornar o responsável para acompanhar aquela visita,
que vai ser o gestor mesmo da venda, que vai fazer todo o trâmite. Então, isso é muito importante, porque traz segurança. Importante também a gente entender que na gestão exclusiva, um trabalho importante que é feito é a questão de relatórios semanais, como está a procura daquele imóvel, como está as ligações, qual o feedback que os clientes têm passado. Então, isso faz muita e muita diferença também, tá bom? Outra questão importante quando falamos de gestão exclusiva, gente, tá? É a questão de investimentos semanais da imobiliária, investimentos semanais em questão de tráfego pago. Então, tráfego pago, a pessoa sente um conforto, porque quando é exclusivo, ele pode investir 100, 200 reais por semana naquele imóvel, e a gente sabe como é que funciona, atinge muita gente, e aí se torna uma venda muito mais saudável, muito mais rápida. Por quê? Ele investe o dinheiro, ele tem um conforto, tem a confiança de investir o dinheiro ali da imobiliária, todos os recursos, para que seja direcionado para aquele imóvel, para poder vender aquele imóvel. Por quê? Ele sabe que ele tem a gestão exclusiva. Tá? E isso aí faz muita diferença, tá, gente? No mundo digital que a gente está hoje, quando a pessoa tem esse conforto, tem esse direcionamento de investir em marketing pago, investir no tráfego pago, faz muita diferença e faz a venda ser muito mais rápida, tá bom? Esse é um ponto muito positivo que eu queria passar por vocês. Outra questão interessantíssima, tá? Quando a gente fala de gestão exclusiva, o tempo em média de venda diminui quase drasticamente, cai quase 80% do tempo de venda comum, sem gestão. Então, quando você tem gestão exclusiva, em média, se a gente coloca aí 6 meses para vender o imóvel, com gestão exclusiva vai vender no máximo em um mês, no máximo 30 dias. Por quê? Porque existe esse investimento. Outra coisa importante, quando tem gestão exclusiva, o profissional não faz a avaliação de qualquer maneira do imóvel, ele faz a avaliação de uma forma mais precisa possível, analisa vários critérios, todos os imóveis vendidos naquela região, a precificação é uma precificação muito exata, muito boa, e tem todo aquele parâmetro do mercado atualizado mesmo, né? O disse, me disse, não, ele pega realmente, quando você tem a gestão exclusiva, aquele profissional, ele pega ali, por exemplo, ele faz parâmetros do que foi vendido naquela região, qual imóvel foi vendido, como foi vendido, quanto foi vendido, e isso usa de parâmetro para você, no seu imóvel. Isso é muito importante, não fica uma coisa ilusória, sem parâmetro, sem direcionamento. Não, com o imóvel, quando tem gestão exclusiva, aquele profissional ele faz sim uma pesquisa de mercado e ele não fica aí precificando o imóvel de qualquer maneira, tá bom? Isso é um detalhe muito importante. Outra questão exclusiva, que geralmente quando está com essa gestão exclusiva, principalmente aqui no nosso imobiliário, a gente procura adotar isso. A gente procura dar uma manutenção naquele imóvel, desde limpeza, desde visitas semanais, desde cuidar se está tudo bem o imóvel, toda semana é passado naquele imóvel, então isso também faz muita a diferença, tá bom? Quando tem essa gestão exclusiva. Isso aí faz toda a diferença, dá uma manutenção no imóvel enquanto esse imóvel está sob gestão. Isso faz diferença grotesca, demais. Então é importante você prestar atenção nesse sentido, nesse toque que eu estou te dando. Outra questão, na nossa imobiliária aqui, como a gente a nossa imobiliária tem advogados que trabalham com a gente, durante o período que a pessoa adotar a exclusividade do imóvel, a gente também dá essa assessoria jurídica para aquele profissional, para aquele cliente que tem aquele imóvel. A gente está todo parando, toda a assessoria jurídica de forma gratuita, uma forma de compensar pela gestão exclusiva do imóvel. Então é muito importante também, tá bom? E aí, tem vários fatores que a gente pode elencar aqui, passar o dia todo falando, porque é muito positivo isso, deixar o imóvel com gestão exclusiva. Eu gostaria de dar esse toque para você, gostaria que você prestasse muita atenção e não perdesse mais tempo em colocar seu imóvel de forma aberta para todo corretor, não. Coloque o seu imóvel em uma gestão exclusiva. Sendo um profissional gabaritado, um profissional competente, eu não estou falando que tem que ser aqui com a gente, tá? Mas desde que seja um profissional competente, é importante você deixar com ele sim esse imóvel seu, então a segurança para ambas as partes, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe grandemente vocês, se inscreve no meu canal, tenha um excelente final de semana, fica com Deus.